Muita gente acha que investir em si mesmo é egoísmo, que pensar primeiro em si para depois pensar nos outros, isso é egoísmo. Mas se for exatamente o contrário. No vídeo de hoje nós vamos conversar o porquê que você deve primeiro pensar em si para depois você pensar nos outros. Se você ainda não me conhece, meu nome é Will Werven, criador aqui do canal Pobre Organizado. Aqui a gente compartilha ideias, pensamentos, faz vídeos na rua refletindo sobre algumas coisas, fala sobre finanças, enfim. Aquilo que for do nosso interesse, a gente vai estar conversando aqui com vocês, compartilhando um pouquinho das nossas ideias, pensamentos e poder fazer dessa vida um pouco melhor. Então, sente aí no seu sofá que a gente vai conversar um pouquinho de porquê que você deve investir primeiro em si mesmo antes de pensar nos outros. Rapaziada, é o seguinte, é muito fácil a gente encontrar pessoas ou até mesmo a gente se encontrar numa situação onde a gente coloca primeiro a prioridade dos outros na frente das nossas prioridades. É muito normal isso acontecer. Não tem como a gente ajudar o outro sem a gente se ajudar primeiro. E se você se coloca em uma situação onde você possa ter mais ferramentas para ajudar outra pessoa, é muito melhor e você vai conseguir ajudar muito mais pessoas do que se você não está numa situação agradável, sua vida está uma zona, está tudo bagunçado e você quer ajudar outras pessoas com um falso altruísmo. É um tema delicado, isso é uma coisa que é um fato, não tem como a gente discutir isso aqui. É um tema muito delicado isso, porque vai ter gente que vai confundir isso que a gente está conversando aqui com egoísmo, que é uma coisa totalmente diferente, que inclusive eu acho que tem pontos positivos em você ser egoísta em algumas determinadas situações, em algum outro tipo de contexto. Mas o ponto que eu quero falar para vocês aqui, o ponto principal, é que não adianta você tentar acender uma luz se a lâmpada está queimada. Não tem como. Então, como é que eu vou ajudar? Vou dar um exemplo para vocês. Acontece muito isso, por sinal. Eu tô em uma situação financeira endividado, não tô numa situação financeira legal. Tô com minhas dívidas tudo ali no limite, tô devendo cartão de crédito, enfim, tô numa situação bem apertada. Aí vem um amigo meu, um colega meu, um familiar, enfim, me pedir dinheiro emprestado. Só que minha situação já tá ruim, entendeu? Aí o cara fala assim, meu irmão, eu tô precisando de R$500, tem como tu me emprestar de R$500? Aí você fala, pô, meu irmão, meu amigo, minha mãe, meu irmão, pô, vou dizer não pra eles. Aí você vai e inventa de fazer o quê? Cheque especial, pega o seu cartão, empresta para aquela pessoa. Só que se ela não te pagar, como é que vai ficar essa dívida? Você vai acabar arcando aquela dívida daquela pessoa. Então, quando você tá com a vida toda bagunçada, as coisas não estão legais para você, como que você vai se colocar em situação para ajudar outras pessoas? A gente tem que ter essa percepção do altruísmo verdadeiro, de você estar em boas situações para ajudar aquela pessoa, um parente, um amigo que veio te pedir ajuda, e quando você não está legal. Esse é um ponto que eu acho muito importante a gente trazer aqui para o nosso bate-papo, que é a gente ter essa percepção, essa sensibilidade de quando a gente está em situação ok para poder ajudar outras pessoas. E o segundo ponto que eu queria conversar com vocês aqui é sobre que tipo de investimento é esse que eu estou falando que você tem que fazer. Não é só a questão do dinheiro em si, é tempo, é foco, é energia. São essas três coisas aqui que vai fazer com que você se movimente para poder melhorar a si mesmo, porque não é só a questão do dinheiro. E quando a gente fala de tempo, foco e dinheiro, eu posso citar para você sua saúde emocional, seu intelectual, sua saúde física, tempo de qualidade com outras pessoas. São algumas das coisas que você precisa investir. E essas coisas aí são tipos de investimentos que a gente não dá muito valor no dia a dia. Mas quando a gente passa a valorizar esses pontos, você vai ver que vai fazer total diferença na sua evolução para que essas ferramentas, quando já estiverem em suas mãos, a gente consiga ajudar outras pessoas de melhor maneira. Porque se eu invisto no meu lado emocional, consequentemente, quando alguém estiver emocionalmente abalado, estiver precisando de um conselho, um direcionamento, você mais centrado, mais equilibrado, você vai poder dar um conselho melhor, um conselho mais racional, um conselho mais direcionado. Se você está bem capacitado financeiramente, quando alguém estiver precisando de dinheiro, você vai conseguir contribuir melhor com essa pessoa também. Quando você está
bem fisicamente também, você também vai conseguir dar um apoio melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Imagina que você é um pai, se você não estiver bem fisicamente, você estiver muito fora de forma, como é que você vai conseguir acompanhar o teu filho, brincar com ele, sair com ele, dar uma caminhada, praticar um esporte? O investimento, ele não é só na questão do dinheiro, na parte de finanças. Além desses dois, eu poderia citar para vocês também o seu lado intelectual. Quando você está melhor intelectualmente, porque desde que eu comecei a me desenvolver como pessoa, me desenvolver intelectualmente também, eu entendi que é um saco sem fundo esse mundo de querer aprender as coisas, de tentar entender como que as coisas funcionam, seja ela o que for. É um saco sem fundo e muito interessante. Quando você se prepara intelectualmente, quando você vai aprofundando mais, vai utilizando isso que você tem dentro da sua cachola aqui, se chama cérebro, utilizando ele da melhor maneira, vai te dar mais ferramentas para poder ser utilizada quando for o seu devido momento. Numa conversa com um amigo, quando a vida também te impor alguma coisa que não foi esperada, quando você também recebe uma oportunidade na empresa, é muito importante você também se preparar e investir no seu intelecto para poder ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Inclusive, eu posso dizer para vocês, a gente vê muita coisa na internet, não, precisa ajudar o outro, porque não sei o que lá, bondade, isso, aquilo, outro. O mundo parece que ajuda primeiro a querer salvar os outros do que salvar a si mesmo. Eu posso citar até para vocês um pensamento estoico, filosófico: governe-se a si mesmo para depois salvar o mundo. Como que eu vou falar da vida de alguém, vou dar um conselho para alguém, se quando eu vou no meu quarto, meu guarda-roupa tá bagunçado, minha própria gaveta de cueca tá organizada, minha cama tá uma bagunçada, tudo na minha vida tá bagunçado. É importante a gente entender que primeiro a gente precisa governar nós mesmos para depois a gente ajudar os outros. Eu cuido de mim, melhorei a minha vida e aí eu vou ter melhores possibilidades de ajudar outras pessoas. Eu gosto muito de utilizar o exemplo ou a analogia do balde. Imagina que a gente tem um balde aqui agora, certo? E nesse balde aqui tem um chuveiro, certo? Tá caindo algumas gotas dentro desse balde. E ao entorno desse balde tem outros pequenos baldes. O que é melhor? Eu deixar essa água cair nesse balde, esse pingo d'água cair nesse balde, e eu pegar essa água e despejar nos baldes ao entorno, eu esperar ele encher primeiro e depois que ele enche, ele transborda e vai cair nos baldes ao redor. É mais ou menos essa lógica da questão da gente investir em nós mesmos. De primeiro a gente se desenvolver para poder a gente se colocar em melhores situações de ajudar as outras pessoas. Veja como isso acaba entrando no efeito dominó. Se eu melhoro o meu intelecto, eu vou conversar com alguém sobre, sei lá, qualquer tipo de assunto. Essa pessoa vai falar sobre o assunto dela, ou vai dar a opinião dela, eu vou dar a minha opinião. Ambos vamos sair com mais coisas do que aquilo que eu entrei, porque eu entrei com o meu intelecto, aquela pessoa vai entrar só com o intelecto dela, mas quando a gente sair dessa conversa, eu vou sair com aquilo que eu já pertencia e com o que ela passou para mim. E a mesma coisa ao contrário. Quando eu melhoro o meu físico, certo? Se entra em alguma situação que eu precise carregar uma pessoa nos braços, correr, ou seja lá o que for, eu vou estar ajudando essa pessoa também. Quando eu melhoro minha vida financeiramente, quando aparece a situação de um parente, um amigo precisar de um dinheiro, de uma ajuda, de um socorro financeiro, você vai se colocar em situação de poder ajudar essa pessoa sem passar aperto e sem também correr o risco de perder a amizade caso essa pessoa não lhe pague. Então vejam como é importante e como a gente acaba desencadeando um efeito dominó para ajudar outras pessoas. Então entendam que cuidar de si mesmo é o primeiro passo para você ajudar o próximo. É a maneira que você vai potencializar tudo aquilo que você tem para poder ajudar da melhor maneira, dar o seu máximo, se colocar em situação em que você vai ter muito mais potência, muito mais força, muito mais ferramentas para ajudar outras pessoas. Então, se você chegou até aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e o sininho, deixa aqui nos comentários também se você passou por alguma situação diferente, enfim, compartilha aqui o teu pensamento para que a gente possa trocar essa ideia e fazer aqui desse canal o melhor canal de desenvolvimento pessoal. Espero que vocês fiquem bem e aí a gente se vê no próximo vídeo.